Pois o Senhor corrige a quem Ele ama, pois qual é o filho a quem o pai não corrige? O evangelho de hoje começa com uma pergunta. O cara chega diante de Jesus e pergunta assim: é verdade que são poucos os que se salvam? Pensa no seu coração, responde você. O que você acha? Se Jesus chegasse agora, se a segunda vinda de Jesus fosse agora, você acha que a maior parte das pessoas se salvarão ou se perderão no mundo do jeito que a gente está? Agora eu vou fazer uma outra pergunta, para deixar mais você em crise ainda. Todo mundo que está aqui, agora, na matriz de São José, a começar pelo padre, vai se salvar? Daqui todo mundo vai se salvar? Se você ficou com medinho, que bom. Porque você acha que você está salvo, já começa o primeiro pecado aí do orgulho. Veja, gente, a gente às vezes banaliza a salvação. Há uma história que as pessoas ficam falando de que eu não mato e não roubo, eu sou uma pessoa boa. Está cheio de gente que não matou e não roubou no inferno. No texto do evangelho, na parábola, você viu que coisa que falou, aquilo que o padre estava falando da gente que está aqui diante de Deus. A gente está aqui diante de Deus, mas veja, na parábola as pessoas falam assim: mas Senhor, o Senhor não ensinava para a gente? E a gente não estava lá na hora que o Senhor ensinava? A gente não comia na sua presença? Veja se não é a missa isso. Não vos conheço, porque praticais obras da injustiça. Então presta atenção. Esforçai-vos. Meus irmãos, se você deixar o carro na banguela, é para baixo que você vai. Tem que ter um esforço. No grego é parresia, uma força contrária para conquistar o céu. Por isso que eu tenho falado desde que cheguei aqui. A sua meta é ir para o céu, e para isso precisa de um esforço. A gente precisa sair desse cristianismo aburguesado, esse cristianismo medíocre, de vir na missa, pagar o pedágio, aguentar a missa, não ver a hora que acabar a missa, vai embora. Vós praticais a injustiça. Quando a gente escuta a palavra justiça na Bíblia, por causa da Revolução Francesa, a gente acha que justiça, Deus está falando de justiça como se fosse um julgamento, como se fosse advogado, juiz, essas coisas. Não é isso. A justiça bíblica é santidade. José era justo. São Paulo vai falar que Deus nos justificou, Deus nos santificou. Existe uma palavra em hebraico para isso, que chama tzadik. Tzadik significa algo que entra justo, que entra como se fosse um parafuso. A rosca está certa, o espaço está certo, tem que entrar justo. Justo a quê? À vontade de Deus. Como o padre falou, hoje a gente acha que justiça é simplesmente emitir um bom julgamento, ou não roubar a pessoa, não, é isso, mas é mais do que isso. É preciso que você entre de modo justo na vontade de Deus. Praticais a obra da injustiça. As obras da injustiça em hebraico é rechá. Rechá significa algo que não entra na onde foi preparado para pôr. Ou porque está muito largo,
ou porque está frouxo. Jesus então nos exorta para sermos a medida justa, certa, daquilo que Deus espera para nós. E o que Ele espera? Santidade. Sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Sede perfeito como o vosso Pai do céu é perfeito. Esse cristianismo medíocre, que muitas pessoas praticam, não vai adiantar nada. Mesmo vindo na missa, mesmo lendo a Bíblia, mesmo fazendo caridade, mesmo se esse cristianismo não se ajustar à pessoa de Cristo, não vai entrar. Senhor, nós não comemos diante de Ti, nós não Te ouvimos pregar, não ouvimos a Tua palavra, não vos conheço. Se a primeira pergunta que o padre fez, será que a maior parte das pessoas vão se salvar? Agora pensa com esse entendimento que você está tendo. Está uma baderna. Está uma baderna. As pessoas já não pensam mais em salvação. Essa semana Jesus contou uma parábola da festa de casamento do filho do rei. Ele chamou as pessoas e no meio da festa ele percebeu alguém que não estava com a roupa adequada para a festa. Muita gente aqui está na festa, mas não está com a roupa adequada. Adeque-se, seja justo, entre na vontade de Deus, entre no esquema de Deus. Jesus fala assim: fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita. Presta atenção que Jesus não responde se salva bastante ou salva poucos. Por quê? Porque, meu irmão, pensa só, se Jesus falasse assim, não, vai salvar bastante, tá bom, mas e se, 5 bilhões de pessoas se salvasse? E se eu não me salvo, do que adianta? Jesus inverte a resposta dizendo assim, é como se ele dissesse assim: não fica preocupado com isso, fica preocupado em você se salvar, em você ser justo, em você se adequar e não entrar em obras de injustiça. São Paulo vai falar a mesma coisa. São Paulo fala assim: o que adianta se eu levar todo mundo para o céu e eu mesmo não me salvar? A pergunta é então, se Jesus entrar por essa porta agora, para onde eu vou? Olha para a sua vida e vê se você está justo conforme a vontade de Deus. Entrai pela porta estreita. Que porta que é essa? É Ele. As cidades da antiguidade, elas eram muradas. E quando chegava às 6 horas da tarde, 7 horas, eles fechavam as portas da cidade. Elas eram muradas por causa de invasão. Então se fechava as portas da cidade, para que nenhum exército entrasse no meio da noite. Quem leu a Ilíada vai lembrar lá do cavalo de Troia. Fechava-se as portas da cidade e ninguém entrava. Só que vamos supor que uma pessoa foi para outra cidade, um morador da cidade foi para outra cidade, foi para o campo, e de repente ele chegou, as portas da cidade estão fechadas, mas ele mora lá. Havia uma fresta na muralha. Essa fresta passava uma pessoa de lado, para que aquele morador, na hora que ele chegasse, ele entrasse pela fresta e fosse para a casa dele.
mas que também aquilo protegia essa cidade, porque não dava para um exército invadir uma cidade por uma fresta. Então uma pessoa tem que passar de lado. Essa fresta era a porta, ou era chamado de agulha. Você lembra? É mais fácil um camelo passar por o buraco de uma agulha. Que agulha que é essa? É essa fresta. A pessoa então tinha que se ajustar, se adequar para poder entrar na cidade. Você já viu aquelas pessoas às vezes que andam pela rua? Antigamente tinha mais, agora tem menos, mas ainda tem. Eles levam aqueles carrinhos cheios de coisa arada que eles ficam vendendo, bacia, um monte de coisa, um monte de badulaque. Com badulaque não dava para entrar na cidade. Carregando um monte de coisa não dá para entrar. A pessoa tem que se ajustar àquela fresta, ainda passando de lado. Ela tem que se adequar para entrar. Essa porta é a pessoa de Jesus. Jesus vai falar isso no seu evangelho, lembra? Eu sou a porta, para que a gente entre na Jerusalém Celeste, para que a gente entre na casa de Deus, para que a gente entre no céu, é preciso passar por Ele. É preciso se adequar à porta que é Ele. Essa porta é estreita. Aonde tem essa porta no texto bíblico? Aonde que aparece esse lugar? De modo concreto, em que a pessoa entra na cidade de Deus. O coração aberto de Jesus. Ali é uma fresta, é uma rachadura. Quando Jesus vai falar com a samaritana, tem aquele discurso do poço, mas no fundo ele está falando de uma rachadura no peito dele, de um poço que é o peito dele. De forma que se salvar é passar no meio dessa fresta, passar por ele, mas cheio de badulaque, não passa. Ao mesmo tempo, o padre disse que se for algo cheio de badulaque, não passa. Mas também um parafuso, pensa só, se ele for frouxo, também não entra. Também não tem serventia. Tanto o exagero quanto a ausência não vai encaixar ali. É justo, é uma entrada justa. Você tem que se ajustar à vontade dele. Agora a pergunta é fácil isso? Não é. Por isso que o padre está dizendo, vamos acordar e viver um evangelho de verdade. Como a gente então, por muitas vezes, está como se fosse um parafuso que é mais largo, ou um parafuso que é mais fino naquela fresta, ou no coração de Jesus, é necessário que Jesus, que Deus, nos conserte. Aí vem a segunda leitura de hoje. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não desanimes quando Ele te repreende. Deus pode estar nos desbastando. Deus pode estar nos dando força, encorpando. Pois o Senhor corrige a quem Ele ama. Se Deus está te corrigindo, fica feliz. Porque é sinal que você não entrou na geladeira. Aí é o perigo. Quando há um endurecimento do coração da pessoa, quando Deus percebe que aquela pessoa endureceu o coração de tal forma que ela não vai voltar mais atrás, Deus não manda graça para que a situação dela lá embaixo não piore ainda. Você lembra quando Jesus vai falar com Pilatos? Jesus, com Herodes, Jesus não dirige a palavra para Herodes.
Porque ele viu que o coração de Herodes, Jesus podia fazer o que fosse ali. O coração de Herodes já estava decidido. E por misericórdia, se Jesus joga uma palavra para Herodes, aquilo vai aumentar o peso do sofrimento dele lá embaixo. A quem mais foi dado, mais será cobrado. Quanto mais você recebe, mais você vai ser cobrado. Jesus já viu que aquele coração já estava seco, não tinha volta, e aí cai na geladeira. Jesus nem responde. Se ele nos corrige, é sinal que ele está se importando conosco. É sinal que o nosso coração não está duro ainda. O pecado contra o Espírito Santo é justamente a dureza de coração. A pessoa vai numa dureza que ela não volta mais atrás. É esse que vai se perder de vez. Mas se ele está te corrigindo, então ele está te formando para você entrar justo no coração do filho dele. O Senhor corrige a quem ele ama. Muitos pecados, olha aqui, e castiga quem aceita, a quem ele aceita como filho. Padre, mas Deus castiga no sentido bateu, levou, não, mas no sentido pôr de castigo para você se emendar, com certeza. Por quê? Olha, se a gente que é bocó, a gente já faz isso com os nossos filhos, imagine Deus que é santo. São Paulo fala isso, olha aqui, ó. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus os trata, pois, olha aqui, o filho, qual é o filho a quem o pai não corrige? Se o filho começa a não estudar, começa a levar tudo na zoeira, você vai, como bom pai, a princípio, né? Tira o videogame, tira lá o futebol, tira isso, tira aquilo outro, para ver se ele emenda. Muita coisa na nossa vida, gente, que a gente fica fazendo manha, é correção de Deus, para ver se a gente acorda. Sabe aquela hora que você fica falando lá para um filho, para uma filha, não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada. Tem hora que você tem que deixar pôr para ver, para sentir a consequência daquilo que foi feito. O Senhor nos corrige, porque Ele quer que a gente de fato entre nessa fresta. É preciso desbastar, gente, do nosso orgulho, o nosso desânimo, as nossas desconfianças. Pensa só, por exemplo, se tudo aquilo que você rezasse, Deus te desse. A gente seria insuportável. Pensa um pai com a mãe que desse tudo aquilo que o filho pedisse. Quem que aguenta uma criança dessa? O que é essa crise de paternidade e maternidade, senão a capacidade de saber dar limite, de saber corrigir? E aí, quando a gente olha a relação com Deus, a gente não quer que Deus nos corrija. Que bom que Ele nos corrige. No momento mesmo, não é assim? No momento mesmo, nenhuma correção parece nos alegrar. É lógico, ninguém gosta de ser corrigido. Nosso orgulho grita. O padre vai e fala, por exemplo, tem gente conversando na missa, tem gente que fazendo isso, fazendo aquilo outro. Ninguém gosta de ser corrigido. No momento a gente fala assim, nossa, mas por que o padre fez isso? Por que Deus fez isso? No momento, nenhuma correção parece nos alegrar, pode causar até dor, mas depois, porém, produz fruto de paz e santidade. Se a pessoa de fato tiver humildade, ela vai perceber. Fala para mim, você que é adulto, se você tem o mínimo de consciência, você agradece os seus pais pela vez que você levou aquele beliscão, aquele dia que você ficou de castigo, aquele dia que seu pai falou, não vai. Hoje você fala isso. Na hora, chorava, resmungava,
Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos, acertai os vossos passos. Tem gente, às vezes na igreja, que acha que Deus que está errado, o mundo que está errado, é Ele que está certo. Ele corrige a Bíblia, Ele corrige os catecismos, Ele corrige os 10 mandamentos, Ele que está com o passo certo. Quem serviu quartel? Não parece, meu padre um dia serviu quartel, um dia a farda coube em mim, um dia a farda era justa em mim. Quem serviu quartel sabe que quando você vai marchar, quando toca o bumbo, você tem que bater o pé esquerdo no chão, é a cadência. Eu lembro quando eu estava servindo, tinha um soldado que não acertava o passo, mas não tinha jeito, sabe? Treinou. Uma vez um sargento colocou até um paralelepípedo na mão esquerda dele. Ó, esse aqui é a esquerda, a hora que bateu o bumbo, você... não adiantava. Aí ia até a visita do general, né? O general é que nem quando o bispo vai visitar a paróquia, dá aquela limpeza toda no quartel, tal e coisa. E vinha o general, e aí a tropa tem que desfilar para o general. E aí nós pensando, nossa, agora eu quero ver. Todas as baterias vão lá desfilar para o general, só vai estar a nossa com um caboclinho lá com o pé errado, né? Mas não deu outra. Estava lá o bonitão com o passo errado, só ele no quartel inteiro. Acabou, no outro dia, todo mundo em forma, o capitão lá da nossa bateria chegou e falou assim: mas vocês não acreditam ainda. A mãe dele chegou para mim e falou assim: só meu filho que estava certo. Acerta o passo, acerta o seu passo. Olha que o São Paulo está falando: acertai o passo dos vossos pés, para que não se extravie aquele que é manco. O que aconteceu com esse soldado? Esconderam ele, jogaram lá num serviço lá que não aparecia. Por quê? É que para que não se extravie aquilo que é manco, mas seja curado. Acerta o seu passo, para de achar que é você que está certo, é você que dá cadência, é você que acerta o bumbo. Não é o seu passo que vai fazer com que o bumbo toque no tempo seu, é você que tem que acertar o seu passo no bumbo de Deus, é você que tem que ser justo diante daquilo que Ele está tocando. São João da Crisóstomo vai dizer então: o lado aberto de Cristo é a porta estreita que a gente deve passar. De forma que, se a gente olhar espiritualmente, então, pensa você como um parafuso. Tem parafuso que está muito grande para entrar na fresta. Tem parafuso que está muito estreito, aí também não para ali na rosca. Para você entender, tem gente que está com obesidade espiritual, está gordão, não vai passar na fresta. Tem gente que está desnutrido, não vai ficar na fresta. Quando você percebe que você não está no peso adequado, seja para mais ou para menos, a primeira coisa lá que, sei lá, nutricionista, que é nutricionista, né, que é endócrino, qual é a primeira coisa que ela manda você fazer? Um exame de sangue, para você ver como é que tá as coisas aí. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos fazer um pequeno exame para perceber se de fato eu estou com obesidade ou eu estou desnutrido. Eu preciso ficar em forma, justo no bumbo. A primeira coisa, qual é a primeira
O primeiro exame de sangue que você tem que fazer: como anda a sua vida de oração? Se Jesus chegar agora e Ele cobrar de você o exame seu de vida de oração, como é que está? A pessoa é obesa. Ela reza apenas para pedir favores. Ela trata Deus como se fosse um gênio da lâmpada. Ela reza só quando precisa de solução, porque no fundo ela se basta. Ela está cheia de si. Ela tem ansiedade, ela quer controle, ela quer que Deus faça aquilo que ela quer. Reza quando precisa. Vem na missa na marra. Vem na missa não para encontrar com Ele, mas para pedir coisa, para ficar com o domingo livre. Do outro lado, tem o desnutrido, que não reza. Você está rezando todo dia? Não, então você está desnutrido. Eu vou quando dá, quando sobra tempo. Eu não tenho tempo para Deus. Lembra o que ele falou? Você acha que a maior parte das pessoas buscam a Deus, vão estar salvas se Ele chegar agora? Olha a multidão. Pensa só na sua família, pensa no seu serviço, pensa na sua faculdade, na sua escola. Está todo mundo lá buscando a Deus na vida de oração? Mas se nem eu que venho na igreja estou tendo vida de oração? Senhor, é verdade que são muitos, que são poucos os que se salvam? Segundo exame de sangue, os mandamentos. Como é que anda o cumprimento seu dos mandamentos? Se eu nem sei os mandamentos, como é que eu vou cumprir? Quando você vai tirar carta, você tem que primeiro saber os mandamentos. Não vão te dar um carro se você não souber os mandamentos. Você tem que fazer uma prova lá para saber quais são os mandamentos de trânsito. Como é que eu vou entrar na porta estreita se eu não sei as leis do trânsito, se eu não sei os mandamentos? Eu não me importo. O padre não tem que falar aqui: olha, não pagar dízimo é pecado. Olha, qualquer ato sexual fora do casamento é pecado. Ficar bêbado é pecado. O padre tem que ficar falando. Obesidade em relação aos mandamentos é a pessoa que é cheio de justificativa para não cumprir o mandamento. Ah, mas olha só a soberba. Ah, mas olha só, isso aí era antes, agora não, agora mudou. Mas quem que falou isso? Não, antes era pecado, mas agora todo mundo faz, então liberou. Mas quem que falou que quando ia liberar, a hora que todo mundo fizesse, seja qualquer pecado? Jesus vai falar assim: nem um pingo de i pode ser mudado daquilo que eu falo. Mas daí vai o obeso em relação aos mandamentos e acha que ele pode corrigir os mandamentos. As pessoas vêm com aquela história assim: ó, padre, é que o Antigo Testamento era difícil, né? Aquele monte de regra. Agora Jesus veio, Ele trouxe o novo mandamento, o mandamento do amor. Então ficou mais fácil, é só a gente amar. Tem gente que não está lendo a Bíblia direito. Jesus sobe a montanha como um novo Moisés e dita ali o sermão da montanha. O que ele faz no sermão da montanha? Ele conserta, ele aprimora, ele deixa justo o mandamento de Deus. Ele aperta. Ouviste o que foi dito: amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amarás também o teu inimigo.
Ouviste o que foi dito, dente por dente, olho por olho. Eu, porém, vos digo, se alguém te der um tapa no rosto, ofereça outra face. Ouviste o que foi dito, não se deitará com a mulher do próximo. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar com desejo para a mulher, já caiu em adultério com ela. Perceba que apertou, e a gente está com esse discursinho de que, não, agora é mais fácil. Cheio de relativismo, é obeso ainda. A pessoa fala assim, não, eu acho que isso não é pecado. Está lá o terceiro mandamento, por exemplo, guardar domingos e dia de festa de guarda. O mandamento falando que você tem que vir na missa. Você só está liberado se você estiver doente ou cuidando de um doente. Está lá escrito, mas daí a pessoa fala assim, mas eu acho que não é assim. Está lá escrito lá que não é para pecar contra a castidade. Aí a pessoa cai na pornografia, cai no adultério, cai em todo tipo de relação sexual aí e diz que não, eu acho que não é pecado. A pessoa mente, fala mal do outro e vem com aquele discursinho assim, não, mas eu não estou falando mal, eu só estou comentando. Como é que vai ser se Jesus chegar agora? Jesus sentar por a cadeirinha aqui e falar assim para você, vamos ver então os 10 mandamentos seus, como é que está? Estou colocando Deus em primeiro lugar? Ou estou buscando coisas? Esse obeso, ele inventa desculpa para desobedecer a Deus. O padre também é pecador. Lá na igreja está cheio de gente hipócrita. Ele inventa desculpa, mas no fundo ele não é orgulhoso, ele não é obeso. Por outro lado, tem o desnutrido. Nem se importa em conhecer, não se importa em praticar os mandamentos. Às vezes até vem na igreja, mas não está nem aí com o mandamento. Como o padre disse, vem aqui e suporta, não vê a hora de acabar a missa, ficar livre. Tem gente que já vem com roupa de velcro, sabe? Para hora que chegar em casa, fazer assim, estou livre, agora domingão é tudo meu. Nem se importa. Se perguntar na porta da igreja qual foi a leitura, não sabe. Terceiro exame de sangue. A vivência sacramental. Como anda a sua vivência sacramental? Está justa conforme Deus espera? Tem aquela pessoa que participa dos sacramentos como ritos sociais. Como o padre falou, tem gente que vem na missa, fica conversando o que vai comer depois. Acho que eu vou comer isso, comadre, na missa. Vocês pensam que o padre não fica sabendo das coisas? Tem gente que vem, olha gente, vocês não têm noção como que é duro celebrar batizado e casamento, porque é só um evento social. Todo o sacramento tem a ver com a cruz de Cristo, com o sangue dele. Outro dia o padre explica isso. Falou sacramento, sangue de Jesus, mas as pessoas transformaram em rito vazio. Mas a gente não comia na sua frente, mas a gente não escutava a palavra, mas a gente não batizou, não crismamos, não sei o quê. Olha o sacramento da crisma. O pai está chegando aqui, eu não sei direito, mas lá, tanto na Cristo Rei, lá em Salto, quanto lá na Cidade Nova, era assim, cada ano 150, 120, 150 jovens que eram crismados. Cadê esse povo? Você já pensou se uma paróquia tivesse 150 jovens por ano vivendo de modo justo? Cadê esse povo, gente? Cadê esse povo do batismo? Aquela baixaria que aquele escândalo que exigindo coisas de padrinho, tanto de batismo quanto de casamento. Esses dias mesmo aí, fazendo escândalo, porque quer 7 padrinhos de cada lado para o casamento. Não vai ter gente na assembleia, vai ser todo mundo padrinho.
No fundo que é o quê? Fogão, geladeira, panela, fryer, não é? Ó, evento social virou evento. E pior, quando a gente da igreja, que parece que dá mais barraco ainda. Eu sou dizimista. Não é clube de sócio que você exige. A pessoa chega cheia de razão, quem sabe? Querendo colocar olha, o padre celebrou o casamento, acho que ano passado, lá no Patrocínio, de gente de igreja, da paróquia, da onde o padre estava. A hora que o padre deu a bênção final, fui sair, começou a tocar Raça Negra. Não estou zoando. Começou a tocar cheio de manias. Você acha que está levando a sério o sacramento? Você vai celebrar o casamento, aí toca Game of Thrones, toca a música do Toy Story, e se você falar, nossa senhora, mas é o meu dia, é rito, é sacramento, tem a ver com a cruz de Cristo, com o sangue de Cristo. Meus irmãos, a turma está levando a brincadeira, tem hora que vem para casar, brincadeira da nulidade de casamento, coloca mensaginha no sapato, salva-me, ou então, vou ver se você é fiel. Dá nulidade, o padre tem que parar o casamento naquela hora. Um rapaz foi ordenar, aqui no estado de São Paulo, era amigo do bispo, o bispo falou, promete obediência a mim e a meus sucessores. Ele quis brincar, falou assim, depende, creio em Deus Pai, acabou. Não é brincadeira, é sangue de Cristo. Não é brincadeira a missa, não é brincadeira o batismo. Quando você vai chamar alguém para ser padrinho, essa pessoa tem que ser alguém que vai ajudar você a levar essa criança para o céu, para as coisas de Deus, e não por amizadezinha. A turma não sabe nem participar do rito, não sabe nada. Veja, virou um evento social, e aí vai chegar diante de Deus, mas eu batizei meu filho, e Jesus vai falar, e daí? Por outro lado, tem os desnutridos, que acho que não precisa de sacramento. O cara fica enrolando aí para casar na igreja. Não, é só um papel. Não é sangue de Cristo, está desnutrido. É só um papel, está lá morando lá 10, 15 anos no pecado, sendo que dá para acertar, vai atrás. Mas não, fica enrolando para casar. E se Jesus chegar e você não está casado? Sexto mandamento, qual é o sexto mandamento? Não pecar contra a castidade. Aí o outro acha que não precisa de crisma. Não crismei, não precisa. Quanta gente adulto que não tem crisma. O outro não quer confessar. 10 anos que não confessa. 5 anos que não confessa. Meu irmão, passou de 1 ano, já está fedendo. A Bíblia fala que o santo peca 7 vezes por dia. Para você confessar 1 vez por ano, significa que em 1 ano, você não fez nenhum pecado grave. Para o cara ficar 1 ano sem fazer pecado grave, o cara já tem que ser muito bom. Mas muito bom mesmo. Eu não consigo. Às vezes é um ódio, é uma raiva, é um vacilo que você dá. Agora pensa assim, você está andando para a rua, de repente você pisou no cocô. Aí você fala, depois eu limpo. Aí você vai no serviço, vai feder, não, depois eu limpo, não precisa. Limpa logo isso aí. Não precisa de sacramento. A pessoa fica doente, aí fica, padre, eu vou lá receber, sei lá, uma oração mega blaster de uma mulher, de uma benzedeira, disso, aquilo outro. Meu irmão, quando você fica doente, tem um sacramento, unção dos enfermos. Quanto desprezo ao sangue de Cristo. Sacramento tem a ver com o sangue de Cristo. Falei que o padre estava lá hoje. Outro exame, como anda a sua caridade? Para ser cristão, você não tem que ajudar as pessoas? Como que anda a sua caridade?
O obeso faz caridade para aparecer, posta, fica postando, cobra de Deus. Olha, mas eu dei 3 cestas básicas esse mês, ajudei 5 pobres, comprei uma dentadura para uma velhinha. Jesus, se somar tudo, eu acho que dá para trocar o carro. Você manda um carro novo para mim. Ou então a pessoa faz querendo elogio. Gente, você tem a certeza, quem é da Cristo Rei, quem é da Cidade Nova, da Sagrada Família sabe. Se esperar elogio meu, corrigir, eu vou corrigir. Agora, esperar elogio, porque eu parto do princípio que você está fazendo para Deus. Se você quer ser insensado, não é comigo. Mas tem gente que quer ser insensado em casa, na igreja, nas redes sociais. É obeso. Do outro lado, desnutrido, fecha em si mesmo, não ajuda ninguém, acha que se basta, não é capaz de perceber a dor do outro. Às vezes quem está precisando da sua ajuda está aí do seu lado, no seu banco, aí você não está percebendo. E a ajuda aqui não é só material, às vezes é você pegar e escutar aquela pessoa. A turma fica que nem doida assim para vir na direção comigo, né? Eu preciso falar com o padre, não sei o que. A direção minha é o seguinte: eu só escuto. É 2 minutos de palavra, porque a pessoa não tem com quem falar. E a gente não percebe. Quanto mais você curar a dor dos outros, mais você será curado. Outro exame de sangue, provações. Como é que eu estou reagindo às provações na minha vida? O obeso, lógico, reclama, murmura, questiona. O desnutrido não encontra sentido na dor, se enfraquece diante da formação, das provações. Quem tem minha idade, pouco mais vai lembrar do desenho, lembra? Ó dia, ó céu. Ninguém aguenta, gente, ninguém aguenta esses vampiros emocionais que tem por aí. Que vai lá, você fala um negócio assim, por que você não faz assim? Padre, não dá certo. Vai fazer assim, não dá certo, já tentei, sai pra lá, chulé. Tem gente que suga a nossa energia, porque é um vampirão. Tem dia que eu estou lá na confissão, aquela filona, um B.O. atrás do outro, aí você olha na fila até aquele vampirão, você fala assim, Senhor, hoje não. Como anda o seu testemunho? Quando as pessoas olham para você, elas veem o quê? Elas veem alguém que gosta de falar de si, gosta de falar que ajuda os outros, que reza 18 terços, que vem em 4, 5 missas por dia, que faz isso, faz aquilo outro. Ou é um desnutrido, esconde que vem na igreja, não dá testemunho, ninguém pode saber, parece o 007. Ninguém sabe que ele é cristão. Ele se adapta, ele se molda também ao ambiente. Então, se na firma lá está todo mundo zoando, falando palavrão, ele não vai dar testemunho, ele não vai sair fora de grupo de zap que fica bagunça. Ele se molda aquilo. Se Jesus chegar agora, como que vai ser o seu juízo? Como é isso com o próximo? Eu julgo, eu excluo, eu crio barreiras, eu não perdoo. O que é uma pessoa que não perdoa, senão um obeso espiritual? Porque ele não está vendo que ele peca também, que ele erra também. Do outro lado, é aquela pessoa que vive indiferente ao próximo, não está nem aí com ninguém, não acolhe, não rejeita, não se importa. Isso não é cristianismo. Penúltimo exame. Como anda a sua missão na família? Você, pai, está fazendo a missão de pai, e aqui não é pôr pão e leite em casa.
Você, mãe, está fazendo sua missão de mãe. A primeira missão sua é rezar por eles. Você está rezando? Não, eu coloco sobrecarga na família. Quanta gente que usa da igreja, do serviço, para fugir de casa, porque em casa está um inferno. Eu coloco exigência nas pessoas, eu imponho uma forma autoritária, eu sou machista, eu sou feminista, tudo tem que ser da minha vontade, do meu jeito, tem que cantar minha cartilha, tudo eu. Como é que anda dentro de casa? Tenho ajudado os meus filhos a crescerem, os meus filhos que já estão casados, eu tenho me importado com eles, os meus pais. Por outro lado, não estou nem aí com a minha família, traio, gasto dinheiro com bobeira, falo mal da própria família, não suporto a própria família, não suporto o marido, não suporto a esposa. Como que vai ser quando Cristo chegar? Por último, qual é a sua meta de vida? O que está aí no seu coração? Quero ficar rico, Padre. Eu quero ser famoso. Eu quero ser o gerente da minha firma. Isso, sério? Por outro lado, Padre, eu vou vivendo, deixa a vida me levar. Vou vivendo aí sem meta, sem esperança, sem nada. No oremos inicial, foi dito assim, que a gente precisa ancorar os nossos desejos nas coisas do alto. Um navio, ele ancora no fundo do mar. A oração falou assim: ancore a sua esperança nas coisas do alto. Meu desejo é ir para o céu, Padre. Meu desejo é levar minha família junto. Ajuste-se. Você viu então? É preciso ficar justo. Ou a gente está obeso, ou está desnutrido. Então procura um nutricionista, que se chama Jesus Cristo. Creia em Deus Pai Todo-Poderoso.